Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula de biologia. Essa é a nossa 11ª videoaula de biologia e o tema dessa videoaula é enzimas. Então, hoje vamos conversar um pouquinho aqui sobre enzimas. Vocês sabem o que são enzimas? Lembra que eu disse para vocês que o nosso organismo ele tem um metabolismo, né? O tempo todo reações químicas estão acontecendo no nosso organismo, reações químicas que vão construir compostos químicos ou destruir compostos químicos. Lembra que eu falei para vocês, por exemplo, nosso cabelo, né? Nosso cabelo vai crescendo, você tem ali um monte de moléculas de queratina, né? Então você tem um metabolismo construtivo ali, que nós até chamamos de anabolismo, lembra? E existe também aquele metabolismo que quebra, que nós chamamos de catabolismo, como, por exemplo, aquele que ocorre com a respiração celular, em que ocorre a quebra da glicose para a liberação de energia. A gente chama isso de catabolismo. Então, o tempo todo ocorrem reações químicas no nosso organismo. E essas reações químicas, para acontecerem, muitas vezes elas dependem de enzimas, né? De outras moléculas atuando para que outras reajam e formem produtos. Então, as enzimas, elas são esses compostos químicos, vamos dizer assim, que vão facilitar, que vão ajudar a ocorrência das reações químicas. Ou seja, as enzimas facilitam o metabolismo do nosso organismo. As enzimas são proteínas. Nós já estudamos as proteínas, então é interessante que vocês saibam que as enzimas elas são proteínas, tá? Toda proteína é uma enzima? Não, né? Nem toda proteína é uma enzima, mas todas as enzimas, né, são proteínas, vamos dizer assim. Bom, colocando aqui para vocês uma definição mais formal, nós podemos dizer que as enzimas são moléculas polipeptídicas grandes, enroladas sobre si mesmas, de modo a formar um glóbulo com uma espécie de encaixe centroativo. Então, prestem atenção nessa figura que está aqui, tá vendo? Aqui nós temos uma enzima, tá? E aqui o centro ativo. Essa enzima aqui, como o próprio slide diz aqui, né, ela é formada por moléculas polipeptídicas. Né? A gente já sabe o que é um polipeptídeo, porque nós aprendemos proteínas. Né? As proteínas podem ser formadas por, né, cadeias ali polipeptídicas. Então, tá aqui. Então, temos a enzima, tá? Essa enzima tem um centro ativo, que é uma região que recebe os substratos, que recebe outras moléculas que vão reagir e vão formar um novo produto, tá? Então, a enzima, ela existe para isso, para facilitar as reações químicas, tá? No nosso organismo, no organismo dos diversos seres vivos. Então, aqui uma imagem legal, aqui 3D para vocês de uma enzima, tá? Aqui. E aqui, olha, uma reação química representada, né? Aqui com esses desenhos, com a atuação da enzima. Então, repare, você tem esses dois substratos aqui, vamos dizer assim, essas substâncias, essas moléculas, que precisam reagir. E aí vem uma enzima, ó, e facilita, coloca esses substratos aqui próximos, tá vendo? E aí um produto é formado. Repare que esse tipo de reação aqui é um tipo de reação de construção ou síntese, né? A gente diz que é uma reação de síntese química. Então, vocês têm aqui dois compostos, dois substratos, que são unidos e formam um novo produto. A gente chama isso de síntese, né? Nós unimos aqui esses substratos e formamos um produto aqui, tá? Com a ajuda da enzima.
Aqui, ó, é uma outra situação, ó, reação de quebra ou decomposição, né? O pessoal chama de reação de decomposição química. Então, existia aqui um substrato. Esse substrato, né, foi ligado aqui a uma enzima e a enzima ajudou a fragmentar esse substrato, tá? E aí foi formado aqui os produtos. Olha aqui. Então, aqui já é uma reação de decomposição. Então, repetindo, você tinha aqui o substrato, ele foi ligado a uma enzima, né? Aí tá aqui, as ligações no substrato são enfraquecidas. Esse substrato ele é quebrado e depois esses produtos aqui são formados, tá vendo? E aqui temos então uma reação de quebra, de decomposição. Olhando para essa figura aqui, qual tipo de reação você acha que está acontecendo aqui? Parece ser uma de quebra, né? De decomposição. Olha aqui, você tinha um substrato, esse substrato foi ligado à enzima, tá vendo? E depois houve uma fragmentação aqui. Bom, é muito importante que vocês saibam que existe lá a enzima específica para um determinado substrato. É como se fosse um sistema de chave e fechadura. É muito específico. Então, existe cada enzima específica para cada substrato específico. E aí as reações químicas ocorrem. Tá legal? Então, é muito importante vocês terem isso em mente, né? Esse sistema específico que a gente chama aí de chave e fechadura. Esse slide está muito didático, mostrando esse sistema aqui para vocês. Bom, pessoal, a enzima ela é muito importante, mas muito para o nosso organismo, porque ela facilita de verdade as reações químicas. Se não fosse a enzima, teríamos que ter um grande gasto de energia para que determinadas reações ocorressem. Então, essa imagem aqui, ela fala mais do que 1000 palavras. Então, olha, uma reação química para ocorrer sem enzima teria um gasto imenso. Olha aqui, ó. Então, a gente pode até comparar com esse moço aqui empurrando, né, essa rocha, essa pedra aqui, né, nesse morrinho. Agora, com a enzima, olha como é mais fácil, né? Aí mostra aqui, né, esse outro rapaz aqui, né, esse outro boneco, né, tendo uma facilidade para empurrar essa rocha, enfim. Então, essa imagem aqui fala mais do que 1000 palavras. As enzimas facilitam muito, né? Elas diminuem o que nós chamamos de energia de ativação. Qualquer reação química para acontecer, ela precisa de uma energia inicial. Sem a enzima, muitas reações precisam de muita energia. E aí, né, teria uma grande dificuldade para essa reação ocorrer, uma grande demanda de energia. Com a enzima, essa energia de ativação inicial ela é diminuída, então facilita dessa forma a ocorrência das reações químicas. Aqui também essa outra imagem eu acho muito legal, né? Mostrando aqui a situação com enzima, sem enzima, processo de reação. Então tá aqui, ó, quantidade de energia aqui, né? Então quanto mais para cima é alta, tá vendo? Então tá aqui, ó, com enzima, sem enzima, tá? O estado inicial aqui das moléculas, tá? Então, esse slide aqui ele é muito legal também. Bom, quais são os fatores que influenciam a atuação das enzimas? Então, vou colocar alguns dos principais fatores aqui. Temperatura, pH e concentração do substrato. Tá? Esses 3 fatores vão influenciar muito a atuação das enzimas. Então, algumas enzimas vão funcionar muito bem em uma temperatura ideal, tá? E depois dessa temperatura, a atuação da enzima pode cair. A mesma coisa o pH. Muitas enzimas vão trabalhar bem num determinado pH. Se passar desse pH, já era, tá? E a concentração do substrato também.
até uma determinada concentração de substrato, a enzima vai trabalhar bem. Se passar muito, se esse substrato tiver em grande quantidade que a enzima não dê conta, a atividade enzimática vai começar a decair também. Então, temos que refletir sobre isso, tá? Esse fator aqui, temperatura, é extremamente importante. Tá? Imaginem o ovo aí. O ovo é formado lá por diversas proteínas. Quando você frita o ovo, você desnatura a proteína ali, né? Você modifica completamente a conformação dela e depois que você frita o ovo ou cozinha o ovo, você não pode mais retorná-lo à forma inicial, não é? Com a enzima a mesma coisa, né? Se a temperatura aumenta muito, você pode desnaturar a enzima, que é uma proteína, né? Ela pode mudar de conformação. E lembra que eu disse para vocês, se mudar de conformação, ela não vai atuar no substrato específico. E aí, para as reações químicas ocorrerem, elas precisam de quê? De substrato e enzima específica. Lembra que eu falei para vocês? Então, se aumenta muito a temperatura e ocorre uma desnaturação, uma mudança na configuração daquela enzima, ela não vai mais atuar no substrato específico e as reações químicas não vão ocorrer. Febre. Por que os médicos ficam preocupados com a febre? Quando a febre passa de 40 graus, o médico fica extremamente preocupado, porque pode começar a provocar a desnaturação de enzimas no nosso organismo e determinadas reações químicas importantes para o nosso metabolismo podem não acontecer mais, né? E aí a pessoa pode vir a falecer. Então, por isso que febre muito alta é preocupante. Tá? No caso do pH, eu gosto muito de dar o exemplo do nosso estômago. Né? As proteínas são digeridas no nosso estômago, tá? Mas ali tem um pH ideal, um pH ácido, né? Abaixo de 7, bem abaixo de 7, que permite, né, a fragmentação, a quebra das proteínas ali. Então, tem todo um contexto ali enzimático, enfim, vamos lá. Aqui tem um gráfico legal que fala para gente sobre essa questão da temperatura. Então, repare só, você tem aqui essa curva, né? Aqui. Então, olha aqui, ó. A atividade enzimática, né, vai aumentando, 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 até chegar, né, a esse pico aqui, que é a temperatura ótima, tá? Então, repetindo aqui, você tem aqui no eixo vertical, no Y, os valores da velocidade enzimática, e no eixo horizontal aqui, no eixo X, nós temos a variação da temperatura. Então, a velocidade da atividade enzimática vai aumentando aqui, né, conforme a temperatura vai aumentando, a atividade enzimática vai aumentando também, até que chega aqui num valor máximo, que seria a temperatura ótima. Aqui é o topo, aqui a enzima está trabalhando o máximo dela. Ela está trabalhando o máximo possível. Se você aumenta mais a temperatura, o que vai acontecer? A atividade enzimática, a velocidade da reação química, né, começa a cair. A atividade enzimática começa a cair aqui. Tá? Então, gráfico legal. Aqui a gente fala sobre a influência do pH. Então, aqui nós temos, por exemplo, a enzima pitialina, que é essa que fica na nossa boca, né? Que a gente chama também de amilase salivar, e que quebra o amido. Repare que essa enzima, ela vai trabalhar bem, olha aqui, ó, aqui novamente, eixo aqui é a velocidade, aqui o valor do pH. Ela, conforme o pH vai aumentando, a velocidade enzimática, né, a atividade enzimática vai aumentando, até chegar ao valor de 7, que é o ideal.
tá? Que é o ideal, que é o ponto máximo de atividade dessa enzima. E aí depois, olha só, se aumentar mais ainda o pH cai, né? É o pH ótimo aqui, o 7. Né? Se aumentar mais do que isso, cai. Aqui, ó, é para pepsina, que atua no nosso estômago na fragmentação de proteínas. Olha aqui, ó, aqui já é diferente. O pH ótimo vale 2. Então, vai aumentando. Quando chega a 2, é a velocidade máxima, é a atuação máxima da enzima. Depois, o que vai acontecendo? Se você aumentar para mais que 2, começa a cair. Aqui, ó, a lipase, que quebra lipídios, né? Que atua ali no intestino. Então, aqui, ó, vai aumentando aqui o pH até que chega em 8,5. Quando chega em 8,5 o pH, tá vendo que é o pH ideal aqui, a lipase tem a sua atuação máxima. E depois, isso aqui cai, tá bom? Então, tá aqui. Bom, vocês viram aí esses nomes, amilase, salivar, lipase, né? Já devem ter ouvido também falar em protease, tá? Reparem que existe aí essa repetição do sufixo ase. É a nomenclatura, né? É uma regra de nomenclatura para enzima. Então, tem lá o substrato que a enzima atua e o pessoal coloca o sufixo ase. Então, daí fica protease, porque é uma enzima que atua em proteínas. Amilase é uma enzima que atua no amido, né? Tem substrato como amido. Lipase é uma enzima que tem como substrato o lipídio. Então, por isso, esse sufixo ase. Tá ok? Vamos lá. Vocês já devem ter lido por aí esses termos, cofatores e coenzimas. Vamos ver o que é isso aqui. O que é um cofator, o que é uma coenzima. Então, nós vimos que, no geral, as enzimas elas são formadas de quê? De proteínas. As enzimas são proteínas. Só que existem algumas enzimas que, além de serem formadas por proteínas, elas têm outros fragmentos de outros compostos químicos. Tá? Então, uma enzima ela pode ter a proteína e pode ter, por exemplo, um íon metálico também junto dela, colado a ela. Tá? Ou uma outra substância orgânica, um carboidrato, um lipídio ligado a ela, também pode. Tá? Então, essas outras substâncias, esses outros compostos químicos que podem estar ligados à parte proteica da enzima, nós chamamos de cofator. Tá? Então, o cofator, né, pode ser um íon metálico ou pode ser uma substância orgânica. Quando é uma substância orgânica, nós chamamos de coenzima. Tá? Então, repare bem, você tem lá a enzima, que no geral é formada por uma cadeia polipeptídica, que no geral é formada por uma proteína. Só que existem algumas enzimas que, além de ter essa cadeia proteica, né, tem também fragmentos de outros compostos químicos. Pode ter um íon metálico ou pode ter uma substância orgânica, né? Que fica ali misturado com essa cadeia polipeptídica, tá? Se for apenas um íon, a gente chama de cofator. Se for uma substância orgânica, nós chamamos de coenzima. Então, olha só, a parte da enzima, que é proteína, que é cadeia polipeptídica, nós chamamos de apoenzima, tá? E essa outra parte que não é proteína e que fica ligada a essa cadeia polipeptídica, essa proteína, nós chamamos de cofator, se for íon metálico, ou coenzima, se for uma substância orgânica, tá? A coenzima sozinha, ou o cofator sozinho, ou a coenzima sozinha, não funcionam, são inativos, tá? Então, novamente, a coenzima sozinha, o cofator sozinho, ou coenzima sozinha,
são inativos. Tá? Agora, a coenzima com cofator vai formar a holoenzima, né? Que é a enzima verdadeira que é ativa e que vai atuar lá nas reações químicas do nosso organismo. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar esses termos aí, apoenzima, cofator, holoenzima, vocês já vão saber o que é. A holoenzima é a soma da apoenzima com o cofator, que não funcionam sozinhos, só funcionam juntos, tá? Eles juntos vão formar a holoenzima, que vai atuar aí nas diversas reações químicas, vai atuar aí em diversos substratos, facilitando as reações químicas. Tá ok? Eu gosto muito de enfatizar o cofator, porque assim, nós tivemos uma aula de sais minerais. E aí o pessoal às vezes não dá muita importância. Gente, os sais minerais são extremamente importantes no nosso organismo. O magnésio, o ferro, né, o iodo, por quê? Porque muitos deles funcionam como cofator. Ou seja, eles vão se ligar a um polipeptídeo, a uma apoenzima, e dessa forma vão formar uma holoenzima, que por sua vez irá facilitar a ocorrência de reações químicas no nosso organismo. Então, muito importante nós entendermos também um pouquinho dos sais minerais e da importância dos sais minerais. Bom, pessoal, existe aí alguns inibidores enzimáticos. Lembra que eu falei para vocês? A gente tem lá a enzima e o substrato. A enzima ela vai atuar num substrato específico. Existem alguns inibidores enzimáticos que conseguem ter uma configuração parecida com o substrato que a enzima atua, e aí vão inibir essa enzima, ou seja, eles vão ocupar aquele lugar que deveria ser ocupado por um determinado substrato. E aí a enzima vai parar de trabalhar, porque ela vai estar ocupada com esse inibidor. Tá? Então, repetindo, os inibidores enzimáticos eles vão ocupar os sítios ativos das enzimas, né? Onde o substrato dela deveria estar, e dessa forma, esses inibidores enzimáticos tomam o lugar do substrato verdadeiro e aí a enzima, né, para de atuar da maneira que ela deveria atuar. E aí nós temos dois exemplos. Temos o íon cianeto, né, com enzima citocromo-oxidase, né? O íon cianeto, ele vai, para explicar melhor isso para vocês, o íon cianeto, ele vai atuar na enzima citocromo-oxidase, ou seja, ele vai funcionar como se fosse um substrato para a enzima citocromo-oxidase. E aí ela não vai trabalhar nos substratos que ela deveria trabalhar, e aí vai prejudicar a nossa respiração. Isso aqui foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial. Hitler matou muita gente, muitos judeus utilizando isso aí, cianeto. Então, o cianeto combinava com a citocromo-oxidase, que é uma enzima, né? E interrompia a respiração. A penicilina, né? Que é um antibiótico, ela vai atuar como? Ela vai atuar também como uma inibidora enzimática. Ela vai atuar funcionando como um substrato da enzima transpeptidase, que ajuda a formar a parede celular das bactérias. Então, a penicilina também é uma inibidora enzimática, tá? E existem algumas doenças que são causadas pela falta de enzimas. Então, temos aí o exemplo da fenilcetonúria, enfim. E aí, por isso que é muito importante fazer o teste do pezinho nas crianças. Porque através desse teste do pezinho, né? Aquele furinho, né? Que o médico dá lá e tira umas gotinhas de sangue do pezinho do neném. Através deste exame, eles conseguem ver se a criança tem alguma doença, alguma falta de alguma enzima, tá?
Bom, meus alunos, era isso que eu tinha para falar com vocês. Qualquer dúvida, podem perguntar lá na plataforma, aqui no meu canal do YouTube, ok? E vamos lá, eu vou passar exercícios sobre essa videoaula e vocês respondem, ok? Tchauzinho!